Amados, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E na semana passada, vocês já ouviram o apóstolo Alexandre trazendo a palavra, e eu estava no Hotel Fazenda, lá em Miguel Pereira, assistindo o culto, e eu seria o pregador hoje. E Deus naquele dia disse: convide-o para pregar. E eu confesso que fiquei relutando, porque ele pregou semana passada. Aí o que eu fiz? Falei, bom, já que não deve ser eu o pregador, vou convidar outros. E aí eu comecei a fazer contato com alguns pastores que eu sentia desejo. Todos diziam a mesma palavra: infelizmente eu não posso. Aí liguei para o apóstolo na terça-feira. Falei, meu amigo, estou constrangido. E ele riu muito. E ele disse, estou à disposição. E ele está aqui, esse homem de Deus. Venha cá. Isso é um amigo, um irmão. Eu queria mais uma vez que você estendesse a sua mão abençoando este homem de Deus. Pai, está aqui o teu servo, apóstolo Alexandre, um irmão, um amigo que tem um chamado lindo, um ministério lindo, uma família linda. Eu sou grato por compartilhar com ele da amizade, do carinho e até mesmo dos púlpitos. Tanto ele vem aqui quanto eu vou à igreja dele. Mas ele hoje está aqui para cumprir a tua vontade. Qual é a tua vontade? A ministração da palavra. Pai, o meu coração e o coração de todos aqui neste templo e também pela internet deverá ser um campo fértil para que a boa semente brote e dê frutos. Usa-o como tem usado em tantas oportunidades, como foi no domingo passado também aqui. Eu peço isso em nome de Cristo. Amém. Amém. Shalom, bom dia, a paz a todos. Mais uma vez, é uma honra estar aqui, agora no aniversário de 81 anos dessa agência, dessa congregação, dessa igreja, desse lugar tão abençoado por Deus. É uma honra, né? Estou aqui, não a pedido do meu amigo reverendo Ellison, mas amando. Eu digo sempre a ele: amigo, saiba que sempre eu sou teu servo. É uma honra estar aqui, tá bom, meu amigo? Em nome de Jesus, estou aqui com a minha linda esposa, que sempre me acompanha, que possível, ela sempre me acompanha, mas eu quero parabenizar de maneira muito especial o Wellington, meu amigo também pianista, a todo esse coro. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui o domingo inteiro, até a noite, ouvindo vocês, cantando, tocando, e emendava já com um coro à noite, que, meu Deus do céu, coisa maravilhosa, né? Muito bom. Mas vamos seguir aqui com a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu quero ler com os irmãos o livro de Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler 2 versículos apenas, o 17 e o 18. Então, eu quero ler com vocês esse texto de Mateus 16, isso. Então diz assim, vamos lá. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar Jonas, filho de Jonas, né? Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Quando ele está dizendo tu és Pedro, ele está dizendo tu és Petrus. E sobre esta pedra, ou seja, Petra, e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira coisa que eu quero te dizer é que amor tem algo que é indivisível, algo que não tem como você dividir, separar, que é amor e investimento. É impossível alguém dizer que ama alguém ou algo e não investir nisso. É impossível um pai dizer que ama o filho sem investir nele. É impossível um marido ou uma esposa dizer que ama o seu cônjuge e não investir nele. É impossível alguém dizer que ama a obra de Deus, ama o reino, ama a igreja, seja ela local, seja ela universal, global, e não investir nela. Tudo que você ama, você investe. É assim com o seu carro, é assim com pessoas, é assim com objetos,
É assim com tudo. Uma igreja relevante, uma igreja importante, uma igreja necessária, uma igreja relevante é uma igreja necessária. Tem muitas igrejas hoje, essa é a verdade, mas poucas necessárias. Muitas, se fecharem, não sentiremos falta. E a culpa não é do nosso Senhor que edifica a casa, que edifica a igreja. A culpa, muitas das vezes, somos nós. Por quê? Porque não investimos naquilo que dizemos que é relevante. Então, se algo é relevante para a gente primeiramente deve investir, porque só palavras não torna algo relevante. Pode tornar algo redundante, mas relevante jamais. Só é relevante quando realmente você investe naquilo que você diz que é importante. Se é importante, logo eu invisto. E a primeira pessoa que investiu na igreja foi o próprio Senhor Jesus, que, como diz João 3,16, o textuário da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida com abundância. Se Deus ama a igreja, então logo ele investiu nela. Se Deus ama a igreja, logo ele deu o melhor que ele tinha, que é o seu filho. Então, se eu amo a igreja e a igreja precisa ser relevante, eu preciso investir nela. Eu preciso investir na igreja com o meu talento, eu preciso investir com a minha família, eu preciso investir com a minha finança, eu preciso investir com a minha oração, eu preciso investir com a minha adoração, eu preciso investir com a minha dedicação diária, constante. Eu preciso investir. Então a igreja relevante é uma igreja realmente necessária. A igreja tem sido necessária para mim, ou a igreja tem sido um hobby para mim? Se a igreja é um hobby, então eu faço como cinema. Eu pago meu ingresso, sento numa cadeira, a qual eu escolher, e depois eu vou embora. Mas se a igreja é necessária, relevante, logo eu não me preocupo com a cadeira com qual eu me sento, mas com a cadeira que o irmão vai se sentar, porque eu estou investindo naquilo que anda. Irmãos, o banco ele é muito importante para que a gente tenha um conforto, mas o banco não é o nosso maior investimento. O nosso maior investimento custa muito caro, e Deus sabe disso quando deu seu filho. O nosso maior investimento é em gente, e gente, irmãos, custa caro. Investir em pessoas custa caro, custa tão caro que foi pago com preço na cruz do Calvário. Hoje você não precisa mais morrer na cruz do Calvário. Hoje você não precisa, aqui no Brasil, dar o seu sangue. Em muitos lugares, sim, você dá a sua vida. Aqui no Brasil você não corre esse risco a princípio. Não de maneira geral, às vezes de maneira individualizada, mas não de maneira geral. Nós não vivemos num país que é um país perseguidor, mas nós vivemos num lugar onde pessoas precisam investir naquilo que é realmente importante, naquilo que demanda importância. Então invista na casa do Senhor, na obra de Deus, porque não tem como você investir no reino sem investir no local, sem investir de onde se parte. A igreja continuar sendo relevante. Não se chega a 81 anos de estrutura, a 81 anos de igreja, sem ser relevante. Impossível chegar num número desse, tão bonito, honroso, não só para os que estão dentro, mas para aqueles que estão fora. Então é necessário que eu entenda isso. E toda igreja relevante precisa ser uma igreja multiplicadora. Quando nós lemos ali, você pode repetir para mim, por favor, o 17 e o 18, por favor? Mateus 16, por gentileza. Pode ir para o 18, por gentileza. Isso. Tu és Pedro, Petros. No grego, nós vamos ler como Petros. Existem pessoas aqui que de repente dão aula de grego, e me perdoem aí de repente alguma pronúncia, mas você sabe que quando se fala de Pedro, você está falando de pedra. Você está dando o significado do nome de Pedro, Petros, pedra. Você é uma pedra. Apesar de ser firme, apesar de ser forte, apesar de ser resistente como pedra, você ainda é moldável, porque é uma pedra. Quando Jesus está dizendo, tu és Pedro, eu imagino essa cena, pastor, ele apontando para Pedro e dizendo, você é uma pedra, Petros.
E Jesus estava onde? Numa região montanhosa. Então, quando Jesus declara isso para Pedro, ele está dizendo: você é uma pedra. E dentro, a pedra é um fragmento de uma rocha. Dessa rocha, Jesus está dizendo para Pedro: dessa rocha sai uma pedra. Essa pedra é moldável nas minhas mãos. Ela cabe nas minhas mãos. E eu lanço essa pedra na direção qual eu desejar. Eu moldo essa pedra de acordo com a minha intenção e não com a sua. Então temos que entender que, como Pedro, irrelevante como igreja que somos, nós somos moldáveis nas mãos do Senhor. O Senhor vai moldar a nossa vida dentro deste lugar para que sejamos úteis dentro de uma igreja relevante. Se eu estou numa igreja relevante, logo eu tenho que ser útil. Apesar de ser resistente, apesar de ser uma pedra, ainda assim eu sou moldável. Ainda assim você também é moldável. Por quê? Porque saímos de uma rocha, amando de uma rocha, e o Senhor, como rocha, Ele vem nos sustentando e nos moldando, fazendo com que você e eu sejamos úteis nas mãos do Senhor. A verdade é que não adianta ser uma pedra, não adianta estar no lugar certo e não fazer o que é certo. Eu preciso estar no lugar certo, com as pessoas certas e agora fazer o que é certo. Se eu não fizer o que é certo, logo não estarei nos moldes que o Senhor deseja para mim. Se eu quero ser moldado, eu preciso estar disponível. Eu quero te dizer que Jesus e a igreja atrai e otimiza talentos dentro da igreja. A igreja serve para otimizar talentos, atrai e otimiza. Olha quantos talentos nós temos aqui se apresentando hoje ao Senhor e à igreja. Quantas coisas maravilhosas e outras ainda que nos bastidores acontecem e acontecem o tempo inteiro para que esse lugar seja tão relevante quanto é. Então, se eu estou num lugar onde é relevante, que atrai e otimiza talento, eu preciso entender que eu não serei otimizado e atraído simplesmente porque eu estou no lugar certo. Jesus otimiza talento disponível. Jesus otimiza pessoas quando essas pessoas estão disponíveis para Ele. Será que nesta manhã você está disponível para Jesus? Será que nesta manhã você está disponível para a obra do Senhor? Será que nesta manhã você está disponível para o próximo ano, o próximo ciclo desta igreja? Será que você está disponível com o teu coração realmente aberto para poder ser ministrado e moldado pelas mãos do Senhor? Será que Deus pode moldar a tua vida através do Espírito e dos líderes desta igreja? Será que Deus pode atuar na tua vida de maneira constante e permanente? Sempre num ritmo que o Senhor desejar. Então, quero te dizer que Deus quer otimizar e atrair pessoas através do molde que Ele está projetando para a tua vida. Quando Deus está te moldando, Ele está te colocando em um lugar de evidência. Todo molde é evidência. Se Deus está trabalhando na tua vida, é porque Ele quer atrair outras pessoas também através daquilo que Ele está fazendo em você, fazendo na tua vida, fazendo na tua história. Então é importante que você esteja disponível, porque a igreja desenvolve pessoas disponíveis. Se eu não estiver disponível, não tenho como ser desenvolvido, trabalhado pelo Espírito Santo que opera. Lembra de Efésios capítulo 3, versículo 20? Ora, aquele que é poderoso para cumprir em nós infinitamente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O Espírito Santo opera em você e opera em mim, mas eu preciso estar disponível. Se eu não estiver disponível, ele não tem como operar na maneira que ele deseja. Eu quero te falar que o Espírito Santo, Jesus Cristo, são pessoas.
E essas pessoas têm expectativas. Quando ele te atraiu e está tentando te otimizar, ele está com expectativas a seu respeito. Hebreus vai dizer, para que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Como podemos entristecer o Espírito Santo, que ele é onisciente, sabe de todas as coisas, sabe dos teus futuros acertos, sabe dos teus futuros erros, sabe da tua intenção, a intenção do teu falar antes mesmo da sua boca abrir. Ele conhece. Sabe como você entristece o Espírito Santo? Também quando você não corresponde à expectativa dele. Ele sabe que você não será perfeito. Ele sabe que você não tem como corresponder à expectativa da perfeição até que você esteja com Cristo. Mas ele sabe que ele, como te chamou, ele quer otimizar, ele quer trabalhar na tua vida. Ele deseja que você esteja disponível para ele, para que ele possa trabalhar, para que ele possa fluir, para que ele possa fazer. Mas apóstolo, eu não estou conseguindo desenvolver da maneira que eu queria. Então deixa eu te falar uma coisa. Você só vai desenvolver na medida da sua entrega. A medida da sua entrega é a medida exata a qual você vai desenvolver. Se você pouco se entregar, pouco vai desenvolver. Se você pouco se envolver, pouco vai desenvolver. Ou seja, você quer desenvolver perante o Senhor como cristão, como filho de Deus, você precisa se entregar, porque a tua entrega determina o nível do seu desenvolvimento. É importante você tentar. Eu assisti um vídeo, eu não me lembro a origem dele, mas eu assisti um vídeo de uma pessoa falando, não existe você tentar, e é de fato, não existe você tentar, porque na tentativa você já está fazendo, você pode não conseguir, mas você já está produzindo. Muitas vezes você pode não ter alcançado o resultado esperado, não alcançou o resultado que você queria, mas você não tentou. Você fez. Mesmo não alcançando o resultado positivo a qual você esperava, você fez. Continue fazendo até que você receba, veja, prove do resultado que você espera. Mas não desista. Continue a se entregar, continue fazendo. Por quê? Porque uma igreja que é otimizada é uma igreja que está criando dentro dela uma intensidade no trabalho do discipulado. Jesus disse assim, olha, ide ao mundo inteiro e fazei discípulos. Será que como uma pessoa disponível e entregue, eu tenho essa mentalidade de estar na igreja para ser edificado, para ser uma pessoa consolidada, e a partir de então eu preciso me programar, eu preciso me colocar disponível para que eu seja molde para outras pessoas, para que eu encare o discipulado como deve realmente ser encarado, porque a igreja relevante é isso. Igreja relevante não é você só ser igreja dentro do templo. Igreja relevante é você ser relevante dentro para a intenção de alcançar os de fora. Isso é ser relevante. Aonde quer que você esteja, você ser relevante como igreja. E não só no ajuntamento. Eu preciso ser relevante lá fora, eu venho para ir. É uma coisa meio confusa, mas é a realidade. Eu venho, eu entro, não a intenção de me esconder, mas de me preparar para sair. Porque esse é o significado de igreja. É entrar, preparar e sair. Não sair no ato de rebeldia, de dizer que não preciso mais de congregar. Paulo vai nos orientar, não deixemos pois de congregar. Não é essa a intenção. É gabaritar, preparar, consolidar, e agora eu vou ser enviado como discípulo. De repente você olha como foi visto aqui pelo vídeo, e essa igreja como relevante é no campo missionário. Você viu isso e falou assim, caramba, mas isso é maravilhoso, mas não é para mim. Quem disse que não? De repente o teu chamado não é para ir para a Ucrânia, nos limites da Ucrânia, alcançar os ribeirinhos. De repente a sua missão é alcançar o seu vizinho. De repente a sua missão é alcançar aquele parente com um coração duro.
através do molde que o Senhor quer fazer na tua vida. De repente, aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida, como campo missionário, é a tua casa. O que é preciso fazer é estar disponível para o Senhor. Porque quando eu estou disponível, Deus cria em mim intensidade no meu trabalho. Jesus disse assim: olha, vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Como assim? Poucas faculdades mundiais querem estudar Jesus, porque Jesus chegou num padrão tão alto, tão pleno, que as pessoas não querem mais estudar Jesus, porque parece algo inalcançável. E esse inalcançável como molde, o inalcançável como molde, ele diz: olha, vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Por que obras maiores? Quem poderá fazer obras maiores que a do Senhor, se o próprio apóstolo João vai dizer: se nós fôssemos escrever tudo aquilo que o Senhor fez, operou, não teria livro no mundo que coubesse os seus feitos. Você vê vários textos nos evangelhos dizendo: e Jesus curou a muitos, e Jesus curou a todos, e Jesus curou multidão, e Jesus curou muita gente. Mas Jesus diz ainda: vocês vão fazer obras maiores. Sabe por quê? Porque Jesus, como homem, não conseguiu pisar em Santa Cruz, mas a equipe conseguiu pisar em Santa Cruz. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Você está pisando no bairro onde você mora, não sei se é Santa Cruz ou bairros adjacentes, mas você está pisando. Jesus, como homem, não pisou. Então agora essa obra é maior para ele do que aquela que ele fez há 2000 anos atrás, porque ele está com expectativa de poder operar grandes coisas através da tua vida. É preciso eu estar disponível e obedecer ao Senhor em tudo, para que eu seja submisso, porque na submissão Deus opera. Não tem como eu estar disponível sendo insubmisso à palavra. Se eu estiver sendo insubmisso à palavra, logo não há disponibilidade. A disponibilidade não quer dizer que o vaso vai estar vazio, só quer dizer que ele está sem tampa. Disponível para que o conteúdo possa mudar. Às vezes a gente entra com tantos paradigmas, com tantos conceitos dentro do corpo da igreja, que fica difícil o Espírito Santo colocar um novo conteúdo em nós, porque não estamos disponíveis para o esvaziamento. Queremos só o completar do Espírito, entendem? Queremos só que o Senhor complete algo, mas não queremos esvaziar de alguma coisa. De repente esse paradigma que você colocou, esse sofisma que você colocou na tua vida, está impedindo de Deus trabalhar de forma grandiosa na tua vida e na tua história, na tua família e até, por que não, a tua vida dentro dessa igreja. Eu quero te falar uma coisa que de repente pode te chocar, mas acho que a minha intenção é essa. Na minha célula, uma célula lá na igreja, me perguntaram assim: se o senhor fosse um super-herói, qual o senhor seria? Eu falei: nenhum. Sabe o que eu seria? Eu seria a Kryptonita. Porque o meu papel como pastor não é me colocar como super-herói. O meu papel como pastor é me colocar como Kryptonita, para mostrar através da palavra aonde estão as suas fraquezas. Qual é o seu ponto fraco? Porque você, conhecendo o seu ponto fraco, você consegue investir nele para que você seja uma pessoa melhor, um filho melhor, um crente melhor, um soldado melhor, um discípulo melhor. Então o meu papel, de repente, seja de antagonista, para mostrar através da palavra qual é a sua fraqueza, para que você entenda que na sua fraqueza Deus é forte. Entendemos então que para ser uma pessoa relevante, uma igreja relevante, nós temos que esconder as nossas fraquezas. Não. Deus não nos ensinou isso através dos seus escritos, da sua palavra.
Deus é o Deus que levanta Davi, mas que mostra as suas fraquezas. Deus é o Deus que levanta Abraão, mas que mostra as suas fraquezas. Deus é o Deus que levantava reis, mas que demonstrava as suas fraquezas. Por quê? Porque queria mostrar que na fraqueza ele é forte. Na sua fraqueza ele tem poder para te manter de pé. Quer ser relevante? A Bíblia fala, entra no teu quarto, fala com o Senhor em secreto, porque Ele que vê no secreto te recompensará. Ele não fala, entra no teu quarto, porque o Senhor que ouve em secreto. Não, Ele não está preocupado com aquilo que você fala, Ele está preocupado com aquilo que você faz. Porque nem sempre aquilo que você fala é realmente relevante para a sua identidade. Mas aquilo que você faz é. E é nisso que ele está de olho. Não tem como eu ser relevante falando bonito e agindo errado. Não tem como eu ser uma igreja relevante falando da palavra e fazendo o oposto do que a palavra diz. Quero ser relevante? Sim. Então eu tenho que me colocar disponível, para quê? Para que o Senhor me encha, me cubra, me revista, de quê? Da sua força, e Ele só pode revestir tirando a minha fraqueza. Apóstolo Paulo vai dizer, olha, esmurrando a própria carne, eu vou seguindo para o esforço do cumprimento do Evangelho. Sabe o que é isso? Porque no momento da minha fraqueza eu não a escondo, pelo contrário, eu a exponho. Para quê? Para que o Senhor venha me revestir com a sua fortaleza. Mas a gente vive numa vibe de esconder. Não é para esconder, irmão. É para revelar. Mas não é para revelar para qualquer um. Primeira coisa, entra no teu quarto. Fale, abra a boca. Confesse ao Senhor. Senhor, eu quero ser relevante. Eu estou num lugar relevante. O cumprimento da tua palavra há 81 anos. No meio de uma guerra mundial, a PIB foi lançada como semente em Santa Cruz. Porque se você não recorda, 1941 estávamos numa guerra mundial. 2 anos a seguir, se não me falha a memória, não sou tão bom de história assim, mas 2 anos após, estávamos enviando soldados para a Europa. Soldados brasileiros que foram morrer com o lema Senta Pua. Vocês se lembram disso? Sei que vocês não estavam lá nessa época, mas pelo caderno de história, né? Eu espero que ninguém... Não, eu lembro, eu vi no... Não, você não ouviu, você não estava, pelo menos... ativo nessa época. Pode ser que alguém mais aí tenha nascido antes de 45, mas você sabe que pela história o mundo estava aterrorizado com os feitos que se fala até hoje. Enquanto o mundo estava, olha só, irmãos, escuta o que eu quero liberar na tua vida hoje, escuta só. Enquanto o mundo estava aterrorizado com os feitos que vinham da Europa, onde estava Deus? Deus estava lá, no sofrimento de cada um, na perda de cada um, que estava lutando pela liberdade, que estava lutando pela opinião, que estava lutando pelas pessoas, que estava lutando por vidas. Deus estava lá. Mas os olhos do Senhor não se afastaram do Rio de Janeiro, de Santa Cruz. Apesar do coração dele estar entristecido na Europa, uma parte fervia de alegria, porque nascia em Santa Cruz esta igreja que seria relevante para tantas gerações. E você faz parte de uma igreja relevante, que nasceu no meio de uma guerra, mas essa guerra não era só uma guerra física, era espiritual. Amado, essa igreja nasceu numa guerra, porque Deus sabia que tinha colocado ela para ser vitoriosa. Por isso que o texto vai dizer, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu ler o texto numa versão diferente, a Bíblia, a mensagem. Na verdade, é uma paráfrase da Bíblia. Diz assim, ó: Jesus afirmou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou as respostas dos livros, nem citou algum professor. Meu
Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa pedra sobre qual, aí Jesus aponta Petra, essa pedra que vou edificar sobre vou edificar a minha igreja. Aí escuta, olha o que Jesus vai dizer a seus discípulos. Ele está se referindo também a PIB Santa Cruz. Uma igreja, pastor Ellison, tão exuberante e tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Uau! O Senhor está dizendo, essa igreja cheia de energia, que se coloca disponível para que eu possa trabalhar, não vai entender o que é desafio. Ela vai olhar para o desafio e vai falar, eu passo por ele. Existem duas formas de você observar o desafio: como empecilho e como canal, ferramenta de crescimento. Você pode olhar o desafio e falar assim, caramba, é um problema. Ou você pode olhar o desafio e falar assim, é oportunidade de crescer. Você quer ser a geração de Ló ou a geração de Abraão? Ló é a geração que escolhe caminhos. Abraão é a geração que transforma caminhos. Abraão virou para Ló e falou assim, escolha para que lado você vai, porque o lado que você escolher, eu vou para o outro. E a Bíblia fala que Ló olhou, de um lado, pastos verdejantes, do outro, deserto. Ló escolheu o caminho, eu quero pastos verdejantes. E a Bíblia fala que em nenhum momento Abraão temeu. Sabe por quê? Porque Ló escolhia caminhos. Abraão sabia que aonde ele estivesse, o Senhor estava com ele. E que por mais que andasse no deserto, o Senhor faria dele um lugar dele, da sua casa, da sua família, pessoas abençoadas e prósperas, independente da geografia. Abraão é uma pessoa, uma geração que tipifica a transformação de caminhos. PIB Santa Cruz é um lugar não só para pertencer, mas é um lugar para transformar caminhos. Sabe quem você é? É um desses caminhos nessa manhã, que o Senhor quer transformar, através do quê? Da comunhão, através desta igreja, através das revelações, através dessa palavra que é lançada no altar, não da minha, mas que de 81 anos tem sido lançada sobre a tua vida, preparando o teu coração como terra fértil, como lugar para receber a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, não encare os desafios como problema, encare desafios, porque você é Abraão. Desafio é lugar de crescimento, desafio é lugar para você ver e vir a glória do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém? Então eu quero terminar dizendo para você, olha, a igreja de Jesus é um lugar de incutir responsabilidade. Não sei aonde erramos no caminho, aonde entendemos que a igreja e o reino é uma democracia. Reino não é democrático, irmãos. Quando toda a Bíblia fala sobre reino, ela não está colocando uma democracia. Está colocando um reino, um rei, que quando declara alguma coisa, seguir é submissão. Não seguir ou retardar em seguir é desobediência. Não há uma opção. Nesse reino não há democracia. Há uma submissão ao rei. Nesse reino não há como os opositores, escutem, serem bem-vindos em nosso meio.
Os opositores não são bem-vindos. Pode ser bem-vindo por nós. Nós podemos acolher os opositores. Mas o espírito da igreja não tolera os opositores. Ser opositor ao reino, irmãos, é ser instrumentalizado por Satanás. A igreja não precisa de oposição. A igreja precisa de pessoas submissas à palavra. Concordar com o líder é uma coisa. Não concordar com o líder quando o líder prega a palavra é outra coisa. Não concordar com o posicionamento individual do líder é uma coisa. Posso concordar ou não concordar. Agora, não concordar com o que é pregado, ensinado, admoestado pela palavra, o nome disso é rebeldia. Não é democracia, é rebeldia. Quem fala isso? Alexandre? Não, a palavra. A palavra nos ensina isso. Se contendermos contra o Senhor nos entende como rebeldes. E nós precisamos nos converter dessa rebeldia. De repente, eu estou falando de rebeldia, irmãos, não estou falando para você não, eu estou falando para todos. É todo mundo. Quando você deixa de cumprir a palavra de Deus, você está colocando o teu coração rebelde diante do Senhor. Porque Deus já falou uma, Deus já falou duas, e o coração obstinado resiste em se sujeitar e em obedecer. Essa pode ser uma rebeldia intencional, ou pode ser uma rebeldia somente por omissão, mas todas duas são rebeldias diante do Senhor. Uma igreja relevante cria discípulo sujeito à palavra, sujeitos ao ensinamento. É o Senhor, está na palavra. Senhor, me perdoa porque não cumpri antes. Senhor, me perdoa porque meus olhos não foram abertos antes. Porque eu quero que essa igreja seja uma igreja muito mais poderosa e numerosa do que aquilo que tem sido até hoje. Sabe por quê? Porque de repente a minha rebeldia tem atrapalhado o crescimento da obra de Deus. Então qual é a solução, Alexandre? Eu saio da igreja? Não, a questão não é essa. A questão é, caramba, eu preciso me sujeitar à palavra de Deus. Eu preciso me sujeitar ao ensino da palavra de Deus. Se eu recebo uma palavra e diz que é à esquerda, eu não tenho que me posicionar nem ao meio, nem à direita, é à esquerda. O Senhor falou para Ezequiel, não desvie o teu pé nem para a esquerda, nem para a direita, prossiga no caminho a qual eu te ordenei. E ele não se levantou. Então Deus chega para ele e fala assim, Ezequiel, levanta-te, fique de pé, porque eu, Senhor, falo contigo. E Ezequiel ficou de pé, e Ezequiel recebeu uma palavra no capítulo 8, forte. Por quê? Porque não fazer nada para Deus era rebeldia. Eu te levantei como atalaia, eu te levantei como um homem com boca profética, então abra a tua boca e fale. Se o irmão estiver no pecado e morrer no pecado, a responsabilidade, se você não falar, será sua, porque a tua omissão para mim, Ezequiel, é rebeldia. Mas se você ver o teu irmão pecar e falar com ele em amor do seu pecado, e ele se converter, o sangue dele não mais será requerido das suas mãos. Então agora as suas mãos estarão limpas, porque você fez alguma coisa. Uma igreja relevante não é omissa, porque a igreja omissa é uma igreja rebelde. E a PIB Santa Cruz não tem a característica de ser uma igreja rebelde, uma igreja omissa. A PIB Santa Cruz tem como característica ser uma igreja submissa e atuante, ser uma igreja que se coloca aos pés do Senhor. Você pode se juntar a esse grupo ou não. Você pode fazer parte do hall de membros, mas o hall de membros não caracteriza o livro da vida. O livro da vida é para aqueles que se submetem à palavra. Eu faço parte do hall de membros, amém, glória a Deus, mas de repente não está fazendo parte ainda do livro da vida. Porque o livro da vida é para pessoas, para filhos obedientes, submissos à palavra, que dizem, Senhor, eu estou aqui,
submisso e disponível para fazer a tua vontade. Encerro com uma comparação que o Senhor me traz à memória agora. Quando o Senhor separa uma igreja, Ele separa essa igreja, levanta essa igreja, edifica a sua igreja, direto do seu coração, porque Ele ama. Duas mulheres, partindo do pressuposto que mulher significa igreja, simboliza, tipifica a igreja. Eu quero falar de duas mulheres, eu gosto sempre de encerrar com comparações para que fique fácil de resumir todo o sermão numa comparação. Então vamos lá. A primeira mulher que eu quero comparar é a mulher de Jacó, Raquel. Ela virou cansada de ver Lia fazendo filhos, suas servas fazendo filhos. Ela declara: Senhor, me dá filhos, senão eu. Sabe o que é isso? É uma mulher egoísta que está disposta a qualquer coisa para ter filhos. Ela declara: me dá filhos, senão eu morro. Não me dá filhos para o teu propósito, não, Senhor. Me dá filhos, senão eu vou morrer. E a Bíblia fala que ela ainda carregava, no meio das suas vestes, ídolos. Uma igreja desesperada em fazer filhos, abre mão de princípios, abre mão de valores, abre mão da palavra, vai dar à luz, mas vai morrer no parto. Não permanece 81 anos. Vai dar à luz, vai gerar filho, mas vai morrer. E uma outra mulher, chamada Ana, angustiada, desesperada, aflita, vai ao templo e fala: Senhor, me dê filhos, e o filho que o Senhor me der, eu te devolvo. A mulher que não é egoísta, a igreja que não é egoísta, mas é cristocêntrica, voltada inteiramente para Jesus, ela gera filhos sem abrir mão de princípio, sem abrir mão de valores, sem abrir mão da palavra, sem abrir mão do discipulado, sendo sujeita à palavra do Senhor. E a Bíblia fala que ela gerou filhos e filhas e viveu por muito tempo. Essa igreja é uma Ana que gera filhos para a vontade do Senhor, que gera filhos para agradar ao Senhor. Você pode procurar igrejas e vai achar muitas igrejas como Raquéis, ou pode achar uma Ana, uma igreja como Ana, e você achou, está nela hoje. De repente você está online, não teve oportunidade de estar aqui ainda presencialmente. Eu te falo, venha logo, sem demora, venha sem tardar. Se puder, faça esse sacrifício. Não sei se você está num bairro mais distante, mas vale a pena. Saia de casa mais cedo, esteja aqui hoje à noite. Sabe por quê? Porque essa igreja está disposta a gerar filhos como Samuel. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a glória do Senhor venha estar, repousar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Posso fazer uma oração, meu amigo? Eu peço que você se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como igreja relevante que somos, eu acho que já pode até fazer uma carteirinha aí, ó. Alexandre Gomes, Márcia Gomes, membros da PIB Santa Cruz. Eu sou batista, irmãos, mais do que vocês pensam, mais do que vocês imaginam. Amo essa igreja. Sabe por quê? Não é porque pode estar cheia, pode estar vazia, é pelo propósito que essa igreja cumpre, pela intenção que essa igreja tem de gerar filhos saudáveis. E não abrir mão de princípios, de valores, de mandamentos da palavra de Deus. Coloque a mão no seu coração se você deseja ser relevante para este lugar. Coloque a mão no seu coração se você deseja: Senhor, eu quero de verdade ser um filho submisso à tua palavra, ser um filho submisso às tuas ordens, e cumprir o teu querer, e cumprir o teu realizar, Senhor. Em nome de Jesus vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa, nesta manhã de domingo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar no coração de cada um que queira realmente se submeter à tua palavra, aos teus mandamentos, sem abrir mão, Senhor, dos teus valores. Que sejamos uma igreja de Anas, Pai, que queiram fazer, sendo submisso, Senhor, à tua vontade, ao teu querer, à tua glória, à tua palavra, para que possamos, Senhor, ser realmente uma igreja relevante. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha capacitar o líder desta igreja, a família desta igreja, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha depositar neste lugar a tua graça, a tua glória, o teu poder, a tua majestade, a tua soberania, em nome do Senhor Jesus. Não são apenas 81 anos, é uma história, são gerações, não é simplesmente um número. Senhor, essa igreja nasceu com um propósito e tem cumprido o teu propósito, tem cumprido a tua vontade. Então, Senhor, que o Senhor venha com revelações abundantes, Senhor, sobre este lugar. Filhos obedientes e submissos sejam levantados, Senhor, reconhecidos pelos líderes deste lugar. Líderes férteis, Senhor, filhos férteis, que vão gerar filhos obedientes e submissos, relevantes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe.